E o nosso querido índice Bovespa bateu aí o seu topo histórico, né? Novamente batendo o seu topo histórico acima aí dos 190 mil pontos, né? E é muito curioso isso, porque tempo atrás a gente estava falando ali de comprar ações baratas, da taxa Selic tá alta, aquela incerteza. Quem acompanha aqui o canal também estava vendo esse posicionamento, tanto nos vídeos, que a gente comentava muito sobre isso, quanto até mesmo na nossa série, né? Na jornada do milhão aí, né? Que a gente tá aportando R$ 300 aproximadamente por mês ali, né? Então a gente tinha muito essa ideia intrínseca ali nos nossos aportes, de que, poxa, tá descontado, vamos comprar, vamos aproveitar a queda da Selic e tudo mais. E agora, recentemente, essa semana, a Bolsa veio a bater aí 190 mil pontos. Então até tá aqui na tela, né, para você acompanhar ali. Peguei aqui, tá, o índice Bovespa, isso aqui direto no Google mesmo, mas perceba aqui, ó, bem aqui no cantinho, 186 mil. Deixa eu pegar um pouco menor aqui o gráfico, 191, ou seja, passou dos 190 mil pontos, né? A gente percebe aqui que realmente a bolsa vem crescendo. E esse vídeo é justamente para falar sobre isso, né? Bom, antes a gente falava em comprar empresas com oportunidade descontadas, e agora que tá tudo subindo, né? O que que a gente vai fazer? Muito provavelmente, inclusive, a sua carteira também deve estar subindo nesse momento, né? A carteira aqui do canal estava se valorizando muito bem, a minha carteira pessoal também, a carteira de todo mundo deve estar explodindo. Só que o que a gente tem que fazer nesse momento? É hora da gente vender? É hora da gente segurar os ativos na carteira? Então, nesse vídeo a gente vai falar de tudo isso, né? A gente vai dar um geralzão aqui do porquê que a bolsa subiu e o que que a gente deve fazer nesse momento. Mas antes disso, eu quero começar lá do fundamental, lá do básico, para a gente entender como isso funciona. Porque se alguém te perguntasse, né, você sabe o que que significa esses 190 mil pontos da bolsa? Por que que a bolsa de fato subiu? Eu acredito que esses são alguns pilares fundamentais para depois a gente entrar em algumas decisões que a gente pode tomar. Então, bom, os 190 mil pontos que a gente ouve falar da bolsa, a gente tem originalmente que cada ponto representa R$ 1. Mas aí você vai me dizer, poxa, Jonathan, mas a bolsa brasileira, as empresas que tem, né, que compõem toda a bolsa, vale muito mais de 190 mil reais, senão alguém com 190 mil reais comprava aí mais de metade do PIB do país e estava tudo bem. Mas, na verdade, a bolsa, né, o índice Bovespa, ele é um índice para medir, ele é um termômetro da bolsa, né? Então, ele é uma cesta, a gente pode imaginar como uma cesta, que ele tem algumas empresas da bolsa, de acordo com o seu tamanho e a liquidez, né, a movimentação que ela tem de transações durante o dia, e cada empresa dessa tem um peso dentro dessa cesta, perfeito? Esse peso, obviamente, ele depende do tamanho da empresa e do quanto que ela é negociada diariamente, beleza? Então, se essas empresas, né, elas sobem, né, elas valorizam, logo o índice vai ser puxado para cima também. Bom, agora a gente sabe então que algumas empresas da bolsa que estão no índice Bovespa, né, que compõem esse índice, elas se valorizaram. E por isso que o índice subiu, né? Por isso que o índice bateu a sua meta histórica. E, bom, por que que uma empresa ela se valoriza de fato? Tem muita gente aqui no YouTube que fala que a cotação acompanha o lucro, mas na verdade não é o lucro que faz a cotação da empresa subir. É um pouco estranho a gente falar isso, né? A gente ouve tanto que se o lucro sobe, a cotação sobe, mas isso não é uma verdade absoluta. Se a gente for pensar pela lógica da oferta e demanda, o que acontece e que faz a cotação subir, até como a gente falou no último vídeo do canal, se você não viu, muito interessante você ver que a gente explica detalhadamente isso. Para uma cotação subir ou descer, a gente precisa de mais ou menos pessoas comprando e vendendo, perfeito? Então, se eu tenho mais pessoas comprando e menos pessoas vendendo, a minha cotação vai subir. O lucro entra nisso? Ele entra. Porque se o lucro subiu, talvez muitas pessoas queiram comprar aquela empresa, porque talvez pelo lucro que ela teve, ela está descontada, pode ser um motivo. Concorda? Só que ele não é diretamente o motivo que faz a cotação subir. O que faz a cotação subir ou descer são as pessoas comprando e vendendo. É o mercado em si, né, que somos todos nós, pela regra basicamente da oferta e demanda. Então, se o lucro de uma empresa vir alto e nenhum investidor grande ou investidor institucional ou vários investidores comprarem aquela empresa, a cotação dela vai se manter a mesma. É muito interessante isso. Inclusive, é um ponto que acontece em alguns fundos imobiliários. A gente vai atacar isso um pouquinho mais para frente. Ainda nesse vídeo a gente vai falar sobre isso. Mas voltando ao tema central do nosso vídeo, para a gente não se estender muito em coisas paralelas, né? A gente fez só um parênteses aqui para a gente entender mais ou menos sobre a questão dos pontos e das cotações. A gente vai entender primeiro por que que a bolsa subiu tanto. Bom, um dos primeiros motivos, que geralmente é o que a gente até ouve muito falar em jornal, é que o investidor estrangeiro entrou muito forte na bolsa brasileira. Geralmente é isso que acontece, né? Isso muito se deve porque o dólar ele caiu um pouco, né? O nosso dólar aí tá abaixo dos 5,17 nesse momento que eu gravo esse vídeo. Então, a gente tinha um dólar um pouco alto, né? A gente tinha todas aquelas questões das tarifas dos Estados Unidos e o pessoal fica um pouco mais apreensivo, né? Quando a gente fala disso, até porque o dólar ele é uma moeda aí, ele é uma
moeda de valor aí a nível mundial, né? Uma reserva de valor. O dólar é muito importante, basicamente, para quase toda a economia do mundo. E como a gente teve algumas limitações nessas tarifas que estavam sendo impostas e tudo mais, isso trouxe um alívio para o pessoal como um todo. E aí o pessoal começa a aportar, né? A mandar dinheiro para mais outros lugares, não deixa somente nos Estados Unidos. E no Brasil, junto com isso, a gente tem um fator muito importante, que é a nossa Selic. Então se coloca no lugar de um investidor aí estrangeiro, né? Ele tem o dinheiro lá, ele vai colocar o dinheiro dele lá nos Estados Unidos, vamos colocar que tá uma taxa de 5% ao ano, perfeito? Tá rendendo 5% ao ano o dinheiro lá. Bom, agora ele tem um alívio das tarifas, então ele pode mandar esse dinheiro para outro lugar, ele olha para o Brasil e vê uma taxa Selic a 15. Então, poxa, ele vai botar o dinheiro aqui, ele vai conseguir um rendimento muito maior com o dinheiro dele aplicado aqui no nosso país. Então a taxa Selic, além do câmbio do dólar ali, ela também é um atrativo muito forte para esse investidor, né? Porque o dinheiro dele vai render muito mais aqui do que em outro país, né? Aqui a gente não está falando de risco do governo, né? A gente está falando somente da rentabilidade do dinheiro dele em vários lugares do mundo, perfeito? Um outro motivo também é o lucro de commodities, né? Commodities aqui eu falo, por exemplo, de Vale e Petrobras, né? Então a Vale e a Petrobras, elas estão lucrando bem e como, poxa, elas são empresas gigantes e que têm um grande peso no índice Bovespa, elas acabam puxando esse índice para cima, né? A gente vai ver que, poxa, poucas empresas ali, elas têm um peso significativo e influenciam muito nesse nosso índice. É um pouco diferente do S&P 500 ali, que é o índice da Bolsa Americana. E aqui se a gente juntar aquela questão da oferta e demanda que a gente falou anteriormente, né, da questão da cotação dos ativos, a gente pode ver que é justamente isso que está acontecendo. Então, se eu tenho um investidor estrangeiro entrando, é um volume grande de dinheiro entrando na Bolsa brasileira e algumas empresas, como a gente falou, Vale, Petrobras, lucrando bem, ele vai começar a comprar essas empresas, a cotação delas vai subir. Então, é basicamente isso que está acontecendo, né? O fluxo de dinheiro entra, ele começa a comprar aquelas cotas mais baratas e aí vai negociando, o pessoal tá vendo que tá comprando, o pessoal começa a vender, né? E vai subindo o preço, enfim, a cotação sobe e no fim, né, acaba influenciando lá no índice, né? Uma coisa leva a outra. E junto com isso tudo ainda, né, a gente tem a queda da Selic que está sendo projetada aí, a gente já fala isso no canal há mais de uns 2 meses tranquilamente ali, né? Então a gente tem a queda da Selic sendo projetada e a queda da Selic ela influencia em quê, né? Aqui no canal a gente não faz o valuation de uma empresa, a gente nunca fez ainda o valuation, mas se a gente fosse fazer essa conta para definir, né, o valor justo a ser pago por uma empresa, a gente ia perceber um fator dos juros no tempo que ia influenciar muito o preço dessa empresa. E se a gente fosse resumir isso numa frase, a frase seria basicamente a seguinte: o valor de uma empresa hoje é tudo que ela vai lucrar no futuro trazido para o valor de hoje. Então, se os juros for alto, né, se os juros tiver com uma taxa muito alta, esse valor lá na frente ele vai cair muito, porque a gente vai ter um desconto muito grande no tempo. Mesma coisa que você for fazer um financiamento. Se os juros está alto, o seu financiamento vai ficar muito caro, né? Então, se os juros começam a cair, essa empresa ela começa a ter um valor maior no tempo. Porque os juros que vai afetar o resultado dela lá na frente, que eu estou olhando, né, essa conversão para o valor presente, ele é muito mais baixo. O peso dele é muito menor. Então, sim, a queda de juros acaba atraindo aí o investidor. Compra por valuation, muitos grandes investidores e, enfim, investidores institucionais também compram por conta desse método aí. E quando a gente tem esse fator da queda da taxa de juros, sim, muita gente começa a comprar prevendo essa queda ali, né? Porque as empresas começam a se valorizar. E no meio disso tudo, a gente tem uma galera que está vendendo as ações que subiram, né? E aportando em fundos imobiliários, né? E isso é um dos pontos que a gente vai falar aqui nesse vídeo, né? Poxa, por quê? Faz sentido fazer isso? E o que acontece, gente, aqui na verdade tem um detalhe bem grande aqui. A gente tem alguns fundos ainda que eles negociam um pouquinho abaixo do que eles deveriam estar negociando nesse momento. Se a gente fosse considerar o preço de um fundo fazer um galpão novo e botar esse galpão para rodar, para aluguel, talvez esse custo não está embutido ainda no valor da cota. Então, poxa, é uma oportunidade sim. É a mesma coisa que a gente falar de comprar um carro novo por 100 mil, mas eu posso comprar o carro de um ano antes, né? Um carro do ano passado, feito do ano passado, modelo do ano passado, por 60 mil. Então, o custo de fazer um carro novo já subiu, né? Porque, poxa, tive a Selic alta e tudo mais, mas ele está sendo negociado abaixo daquele valor. E um carro do ano passado me atende perfeitamente. E como a bolsa subiu, né? Muito possivelmente a sua carteira também está com uma rentabilidade boa, os ativos da bolsa, consequentemente, eles vão ter um peso maior na carteira, né? A mesma coisa que vamos pensar o seguinte: eu tenho Bitcoin lá, comprei Bitcoin a R$ 1. Uma suposição aqui. E aí, poxa, a minha carteira ela é composta por 5% de Bitcoin. Esse Bitcoin se valorizou agora é 100 mil. Ele vai ser, sei lá, 90% da minha carteira, mais do que isso. Estou chutando valores aqui só para exemplificar, né? Então, esses ativos da bolsa, possivelmente, eles vão ter um peso muito maior. E o pessoal vende parte deles, né? Até porque, poxa, quando cair a queda vai ser muito brusca e começa a comprar esses fundos imobiliários descontados, o que faz muito sentido, né? Porque as empresas se valorizaram
E o fundo imobiliário, ele é um ativo gerador de renda, então ele vai garantir aquele fluxo de caixa. É uma vertente ali para a gente pensar. É claro que, poxa, se eu tenho empresas pagadoras de dividendo, talvez seja muito mais interessante deixar nelas ou reinvestir nelas mesmo. Isso vai depender muito do seu perfil de investimento. Mas, ainda assim, investir em fundos imobiliários é sim uma boa oportunidade nesse momento. Lembrando que aqui eu estou falando dos fundos que estão descontados. Trocar uma coisa que já está valorizada, no caso de uma empresa, por conta da alta da bolsa, por um fundo que já está, por um fundo que também, né, ele está valorizado, não acaba fazendo muito sentido, né? A gente vai estragar a nossa rentabilidade que está bem verdinha lá no, né, no home broker lá que a gente acompanha todo dia. Pro vídeo de hoje é isso, foi bastante informação até aqui, né? A gente fez algumas comparações e tudo mais. Se você ficou com alguma dúvida, por favor, deixa aqui nos comentários. A gente vai estar respondendo a todos. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima.